no título declaração falsa, né, ou diversa do que deveria constar, não há dúvida nenhuma que é um prejuízo grande contra o mercado financeiro. Imaginemos que eu vou comprar ações de uma empresa chamada Anfran. A Anfran coloca no mercado ações. E as ações que ela coloca valem R$2. Cada ação vale R$2. Só que, por conta de artifício ardil de alguém, geralmente é o próprio administrador, né, do sistema da instituição financeira, ele coloca essa ação no valor de R$10. Ora, se a ação efetivamente, a liquidez dela, ela é de R$2, e eu colocar essa ação para vender a 10, os R$8 excedentes, a instituição não vai ter lastro para me pagar. Certo? Então, se eu coloco no título uma declaração falsa ou diversa da que deveria constar, eu pratico fraude à fiscalização ao investidor. A fiscalização, quando, por exemplo, o Banco Central encaminha auditores para uma determinada instituição financeira e essa instituição financeira acaba declarando falsamente a situação em que ela se encontra. E aos investidores, se tratar de declaração falsa no próprio título que está sendo vendido ao portador. Então, cuidado, tá? Objetividade jurídica, tutela imediata do interesse da fiscalização do sistema financeiro. Objeto material pode ser título ou valores mobiliários, tá certo? Para alguns doutrinadores esse crime é comum, mas existe aqueles que acham que é crime próprio, porque não é qualquer pessoa que frauda a fiscalização, né? Só pode ser isso orquestrado pelo próprio gestor da instituição financeira, tá certo? Então, cuidado. E outra coisa, nesse caso aqui, atenção, cuidado, anotem lá. Esse crime aqui é um dos poucos crimes em que os doutrinadores dizem, alguns doutrinadores dizem, que é um crime material. Por quê? Esse é um dos poucos crimes em que a doutrina diz que é material. Por quê? Porque nesse caso aqui, há necessidade de que haja a fraude à fiscalização. Se não houver a fraude à fiscalização, se a fiscalização for fraudada, nós teremos apenas a tentativa de fraude. Para que haja a fraude, para que o crime seja consumado, tem que haver efetivamente a fraude à fiscalização ou a fraude ao investidor. Cuidado, esse crime é material. Leia lá, Sandro, por gentileza. Artigo 10. Documentos contábeis falsos ou incompletos. Fazer inserir elemento falso ou omitir elemento exigido pela legislação em demonstrativos contábeis de instituições financeiras, seguradora ou instituição integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários de pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Meus amigos, aqui foi o que aconteceu, por exemplo, com a Enron. Foi o que aconteceu com o Banco Santos, né? Foi o que aconteceu com o Banco Econômico. Além de nós termos
a gestão fraudulenta e temerária, nós tivemos a inserção de elementos falsos em demonstrativos contábeis. Atenção, inserir elemento falso em demonstrativo contábil é maquiar um lucro que a empresa não está tendo. O que aconteceu com a Enron nos Estados Unidos foi justamente isso. O que aconteceu com a Parmalat também foi justamente isso. Se maquiava o balanço da empresa, quando esse balanço era encaminhado para os acionistas, para os investidores, para o Banco Central, para todos os efeitos legais, a saúde da instituição financeira, da empresa, estava ótima. Mas, quando realmente fosse fazer uma perícia contábil no Banco Santos, no Banco Econômico, se constatou que se colocava elementos falsos ou se omitia elementos nos demonstrativos contábeis. Quem é contador aqui sabe que, infelizmente, um bom contador tem como maquiar a contabilidade de uma empresa. E principalmente no nosso caso aqui, de uma instituição financeira. Esses balanços são extremamente complexos e às vezes o juiz federal tem conhecimento da parte legal, mas não tem conhecimento da parte contábil. Por isso é que as decisões desses crimes aqui são verdadeiros tratados sobre a matéria. Porque é uma matéria difícil, que envolve contabilidade, que envolve direito econômico. Então, esse crime, ele tem como objeto jurídico a proteção do sistema financeiro. O sujeito ativo aqui pode ser qualquer pessoa? Pode, porque embora o contador não faça, qualquer pessoa, funcionário da instituição financeira, pode inserir um elemento falso no balanço contábil. Professor, e se o contador estava de acordo com o administrador? O administrador chegou para ele e falou: o seguinte, a contabilidade não está muito boa, nós vamos ter que mandar esse balanço para os acionistas, nós vamos ter que mandar o balanço para o Banco Central, então tu faz o seguinte, tu maqueia esse balanço. Se o contador age com a intenção de colocar elemento falso no demonstrativo contábil, ele também responde em concurso de agente com o administrador. O administrador vai responder, que foi ele que mandou, e o contador também vai responder. O sujeito passivo é o Estado, e pode ser o acionista, e pode ser o investidor, que está investindo naquela instituição financeira, e a instituição financeira está quebrada, mas está sendo maquiada com um balanço falso. Professor, e quando é que se consuma esse crime aqui? Esse crime aqui é um crime formal. Se consuma no momento em que os demonstrativos contábeis se tornam públicos e, portanto, aptos a produzir os seus efeitos. Embora eu, com balanço contábil falso, não venha gerar nenhum prejuízo para o investidor, como é um crime formal, basta que eu insira no balanço contábil e já está concretizado. Agora, para terminar a nossa aula de hoje, o famoso Caixa 2. Meu amigo Santo, tá aí, você queria sobre Caixa 2? Temos aí chamado contabilidade paralela. Leia lá, por favor. Artigo 11. Artigo 11. Manter ou movimentar recurso ou valor paralelamente à contabilidade exigida pela legislação. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Professor, o que é a contabilidade paralela? Ou Caixa 2?
Nós temos uma empresa que fatura 100 mil reais por mês. 50 mil reais, ela faz a contabilidade dentro dos padrões legais. E 50 mil reais, ela coloca por debaixo dos panos. Se essa empresa for uma instituição financeira, nós vamos ter contabilidade paralela. Atenção! Olha a seguinte observação. A contabilidade paralela, ela tem três aspectos. Ela tem, primeiro, ela é crime contra o sistema financeiro nacional, previsto no artigo 11. Ela é crime de sonegação fiscal, previsto na Lei 8.137/90. E ela é crime eleitoral. Ela é crime eleitoral. Veja, ela é contabilidade paralela prevista no artigo 11, quando eu tenho, por exemplo, a seguinte situação. Você sabe que o Olavo Setúbal era o dono do Banco do Brasil, do Banco Itaú, e ele, na época, foi candidato e foi prefeito de São Paulo, muitos anos atrás. Imaginemos que na mesma situação do Olavo nós tenhamos um banqueiro, que eu vou chamar de João. E esse banqueiro é dono do banco Banfran. Pronto. E esse banqueiro então resolve pegar parte do faturamento do Banfran, do banco, e fazer uma contabilidade paralela. Imaginemos que sejam 100 mil reais, ele então coloca 50 mil contabilidade legal e 50 mil ele coloca de contabilidade paralela, já para ir juntando dinheiro para a campanha dele, a prefeitura de uma cidade do interior de São Paulo. Ora, se essa contabilidade paralela for pega, não só ele vai praticar crime contra o sistema financeiro nacional, como por ele não ter declarado aquela parte daquela contabilidade, ele pratica crime de fraudar o fisco, previsto na Lei 8.137/90, que é sonegação fiscal. Se ele não declarou o recurso que ele auferiu, ele sonegou impostos. Confere? Teria imposto de renda para ele pagar, não é isso? Teria o ISS para ele pagar, teria uma série de impostos que ele deixou de pagar por ter sonegado. E também, na hora em que ele presta contas com a Justiça Eleitoral, ele deixa de prestar contas para a Justiça Eleitoral do dinheiro que ele arrecadava paralelamente. Então aí nós temos três vertentes, certo? Professor, e se não fosse uma instituição financeira? Se ele tivesse, por exemplo, um comércio, uma rede de supermercados, seria a contabilidade paralela prevista no artigo 11? Não! Atenção, que eu citei o exemplo da Enron, citei o exemplo da Parmalat apenas para mostrar para vocês que contabilidade, né, pode ser fraudada e pode haver contabilidade paralela nessas empresas. Mas o crime contra o sistema financeiro, ele se dá em relação a instituições financeiras que captam recursos, né,